Saudações, caros amigos e colegas, alunos também. Hoje nós estamos aqui, pessoal, para mostrar para vocês é, algumas coisas sobre a linguagem Java. Primeiramente, eu queria dizer que hoje nós vamos desenvolver alguns programas em Java para resolver questões relacionadas a vetores e matriz, ok? Para começar, eu estou utilizando aqui hoje o editor de texto gedit do sistema operacional Linux Ubuntu, ok? E aqui nós vamos começar a editar o código. Então, pessoal, é o seguinte, a palavra import aqui nesse momento indica a declaração de importação de pacotes adicionais para o funcionamento do programa. Eu tenho aqui também o pacote de implementação JavaX Swing.swing. É um pacote de implementação de componentes gráficos, certo? Como a gente está trabalhando com janelas, mensagens de alerta, janelas de entrada, então a gente está utilizando esse pacote de implementação. O JOptionPane é a classe que disponibiliza recursos de exibição de mensagem ao usuário, aviso, solicitação de entrada ou apresentação de resultado. Então o JOptionPane aqui. Então a combinação dessa instrução aqui nos possibilita a geração das nossas janelas de Java, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, beleza. Bom, o public, pessoal, nesse caso aqui, é o modificador da classe que indica que essa possui acesso irrestrito ao público, ok? Classe é a palavra reservada que antecede o nome da declaração de uma classe, certo? E é composta por um conjunto de instruções delimitadas por chaves, tá? Primeiro é o nome da minha classe, ok? Pessoal, então aqui o public ele vai ser o modificador do método que indica que é acessível a objetos de outra classe, ok? O static aqui nesse momento é o qualificador do método que indica que este poderá ser invocado do nome da classe. Indica que é compartilhado por todos os outros métodos da classe, tá? O void é o seguinte, indica que esse módulo realizará uma tarefa, mas não terá nenhum valor de retorno, tá? O main ele indica ao compilador que
Este aqui é o método principal, a parte que receberá a atenção inicial durante a execução do programa, certo? String args, lista de argumentos que poderá ser passado ou não para os métodos por meio de linha de comando, ok? Então, aqui nessa linha nós temos digamos assim, nosso método principal, ou seja, como se fosse nossa função principal, lembrando lá na linguagem Java que a gente tem o int main. Aqui nós temos um meio de impressão de um resultado, certo? Nós temos aqui o JOptionPane, que é a classe que disponibiliza a caixa de diálogo. Nós temos aqui também o método showMessageDiálogo, e ele gera uma caixa de diálogo para exibição de mensagem. A mensagem que a gente está querendo exibir é essa aqui, ok? O null aqui nesse momento indica o posicionamento da mensagem dentro da janela. Então estou dizendo que vai ser ao centro. Vamos imprimir esse resultado. Agora nesse momento eu vou fazer a compilação desse código aqui, e aí a gente vai ver qual resultado que nós obtivemos em relação a isso. Então vamos lá. O método showMessage estava sem instrução de diálogo aqui. Então eu quero exibir uma mensagem dentro da caixa de diálogo. Vamos abrir o terminal aqui e vamos compilar esse programa. Eu chamei esse programa de primeiro.java. Lembrando que o nome da minha classe se chama primeiro, com P maiúsculo. Então eu salvei esse arquivo de acordo com o nome da classe que ele tem. Então eu vou compilar aqui, dar um javac primeiro.java, e posteriormente eu vou dar aqui um java primeiro, e a gente vai ver o seguinte: foi gerada uma caixa de diálogo com a mensagem ao centro da janela, ok? Esse programa é só para a gente dar uma introdução à linguagem Java. Agora vamos começar a trabalhar como a gente vem trabalhando nas aulas, vetores e matrizes nesse momento, ok? Ok. Vamos lá, pessoal. No código aqui eu fiz o seguinte: dentro do bloco try eu fiz algumas declarações, e eu fiz também aqui o preenchimento do vetor, e no bloco catch eu também coloquei aqui uma saída de erro. Mas vamos lá. Na linha 5 eu faço declaração do meu vetor. Esse new aqui vai instanciar um novo objeto, tá? Quer dizer o que? Nesse caso aqui eu estou declarando um vetor do tipo float com 10 posições. Na linha 6 eu estou criando a variável média e a variável soma. No nosso exemplo aqui nós vamos criar um vetor, vamos pegar os elementos desse vetor, somar
esses elementos. Então eu vou pegar 10 elementos e vou somar. No final eu vou calcular a média desses valores. Então eu capturo os 10 valores, depois eu divido esses valores pela quantidade, pelo tamanho do vetor, que é 10. Estou declarando aqui uma variável none do tipo string, e aqui começa meu laço de repetição, ok? Dentro do meu laço de repetição, eu tenho aqui, dentro da condição de parada, certo? Eu aproveito o recurso da obtenção da quantidade de elementos do vetor, o length, aqui ó, ele obtém a quantidade de posições do vetor. Então eu falo o seguinte, ó, i recebe 0 enquanto o vetor for menor do que sua quantidade de posição, ou seja, eu inicio no 0 e vou até no 9, tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, eu estou atribuindo a variável none através de uma caixa de entrada. Olha só, exiba uma entrada dentro de uma caixa de diálogo. Então o que vai ser impresso, aliás, o que vai ser recebido digitado pelo usuário, vai ser guardado na variável none. Aqui, além da string que eu imprimo também o valor de i. Então junto com a frase vai imprimir o valor de i mais o valor da string. Quer dizer o que? Vai aparecer, digite o valor e o valor do i. Então digite o valor 0, digite o valor 1 até o valor 9. Esse mais aqui, ele tem um poder de concatenação, ele está unindo a string mais o valor da variável, ele não tem o poder de adição aqui nesse momento. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo o preenchimento do vetor da seguinte forma: vetor na posição i recebe float.parseFloat. Eu estou invocando aqui o método parseFloat da classe float para fazer o que? Quando a gente digita valor na caixa de diálogo, ele entende que esse valor é uma string. Então nós vamos ter que fazer o que? Uma conversão desse valor. Não tem como a gente realizar cálculos matemáticos de string. Portanto, eu estou fazendo aqui, ó, eu estou trazendo aqui, ó, o método parseFloat da classe float, que vai transformar o que foi digitado na caixa de diálogo em um dado do tipo float, certo? Então aqui ocorre a transformação a conversão de dados. A variável soma aqui, pessoal, ela recebe ela mesma, tá? Mais o vetor na posição i. Quer dizer o que? Eu estou somando todos os valores do vetor. Aqui abaixo, pessoal, olha só, o for abre aqui, fecha aqui. Aqui abaixo, a variável média recebe já o valor da soma. Então aqui a variável soma já tem o resultado total da soma. E eu vou dividir esse valor desses 10 elementos que foram somados pela quantidade de elementos de vetor. Então eu vou pegar o valor que foi digitado, o valor da soma, dividir por 10. Aqui na linha 14, simplesmente eu estou dando uma saída. Estou utilizando aqui o recurso da janela JOptionPen, e ele fala o seguinte, ó, esse método, exiba uma mensagem de diálogo, tá? Então aqui na classe a instrução num quer dizer que o que vai ser impresso vai ser no meio da janela. Eu estou concatenando a essa string, a essa frase aqui, o valor da variável média. Então depois de todo o cálculo, eu vou exibir dentro da janela de diálogo o resultado da média obtida, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, ficou para trás aqui falar do try. O try, pessoal, tá? O try vai ser o comando que vai delimitar o bloco de instrução onde pode ocorrer erro. Então aqui pode ser que pode ocorrer erro, certo? O catch implementa o que? Um tratamento de erro, um tratamento genérico para as exceções. Aqui o catch. O exception, ele é uma subclasse pela qual são derivadas todas as exceções. Então, se caso ocorrer erro na leitura desses dados aqui, ele simplesmente vai imprimir para mim aqui dentro de uma caixa de diálogo, ele vai exibir uma mensagem dizendo que ocorreu um erro durante a leitura, tá? Então vamos
compilar isso aqui para a gente ver o resultado. Então já vai ser primeiro.java, que é o nome da classe que eu criei, e vou dar um Java primeiro, ok? Então vamos preencher, olha lá, ele está pedindo aqui, ó, o valor da primeira posição. Eu vou digitar 1, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ok? Então olha só que ele imprime. Ele pegou todos os valores que foi digitado, somou todos eles e dividiu por 10. Então a média desses valores vai dar aqui 5.5. Beleza? Por quê? Porque eu digitei de 1 a 10, então ele somou de 1 a 10. Se eu somar esses números, eu vou obter 55. Dividido por 10 vai dar aqui 5.5. Beleza? Para os alunos que pretendem somente criar um vetor, preencher e fazer a impressão dele, pessoal, vocês não precisam ter nada disso aqui, ó. Então o código é muito mais simples. Digamos que você queira criar um vetor, preencher e imprimir ele. Como é que você vai fazer? Bom, aqui é o seguinte, inicialmente eu tenho um laço de repetição para preenchimento do vetor. Quer dizer o que? Eu tenho um vetor de 10 posições. Eu peço para o usuário digitar esse input, que significa que vai acontecerá uma entrada de dados. Essa entrada de dados eu vou atribuir no vetor na posição i, e acontece aqui nesse caso aqui a conversão do dado digitado de string para float. Aqui eu preencho o vetor, pessoal, a primeira etapa. Aqui embaixo, o vetor já preenchido, eu também vou utilizar um laço de repetição para imprimir esse vetor. Então, ao invés de ter uma entrada, agora eu vou ter uma saída, eu vou imprimir isso na tela. Então, eu tenho aqui o mesmo laço de repetição, mesmas condições de início e de parada. Aqui embaixo eu vou ter o método de impressão desses valores. Então, simplesmente eu vou colocar o que? O joptionpenny.showMessageDiálogo. O no aqui indica o posicionamento da mensagem dentro da caixa, e nesse caso aqui o novo indica que vai ser no centro da janela. Eu coloco a string posição para indicar o que? Vai aparecer lá posição mais o valor da posição, mais o valor que eu tenho dentro da posição, dentro daquele elemento. Então, através do índice aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou imprimir os valores que se encontram dentro das posições do vetor. Então, o vetor na posição i. Nesse caso, vai aparecer uma janela com a string posição e todos os valores impressos. O cat sempre vai ser a última instrução, pessoal, porque ele vai ser, se caso ocorrer erro aqui dentro do bloco do try, ele vai emitir essa mensagem de erro, tá? Então nós vamos compilar aqui, vamos rodar e vamos testar. Nesse caso aqui nós vamos preencher o vetor. Eu vou digitar 1, 2, 3, 7, 10. Quando eu der um enter aqui, ele vai mostrar aqui, ó, o valor. 1 foi digitar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pessoal? Então simplesmente você tem aqui o preenchimento de um vetor, e abaixo você tem a impressão desses valores do vetor, ok? Então esse é um programinha em Java muito simples, e eu espero que vocês tenham gostado.